Bom dia, pessoal. Vou dar continuidade à parte de hidráulica, né? Essa parte de escoamento em conduto forçado, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho com a parte de quantificar aquelas perdas que são geradas, né, nas tubulações. Estou me referindo à perda de energia, perda de carga, né, na tubulação, não a perda física de água, né, que também é um tópico a ser estudado, geralmente dentro de saneamento, né? A gente vai ver um pouco quando a gente falar sobre a hidráulica de sistemas de abastecimento de água. Então, o tópico é escoamento em tubulações. Esse escoamento ele pode ser classificado em forçado, né, onde existe uma pressão interna do líquido dentro dessa tubulação, e ele pode ser livre, que é no caso de canal, onde essa seção, né, com esse líquido está sofrendo apenas a pressão atmosférica. Relembrando aquele conceito lá de Bernoulli, né, nós temos uma linha piezométrica, se você está analisando uma tubulação, né, com dois pontos, se você subir um piezômetro, né, de um lado e um piezômetro do outro, vocês vão perceber que existe ali, né, um nível que a água consegue subir, e aquele ponto é um ponto da linha piezométrica. Nós temos que acima dessa linha piezométrica tem ali também, né, uma parte devido ao movimento do líquido dentro da tubulação, então vem a linha de energia, né? E existe um plano efetivo, né, de carga. Interessante também observar que existe ainda desses dois pontos relatados, existe também aquela energia potencial, né, que aqui está representada como a inclinação dessa tubulação, que a gente pode estar observando ali a diferença entre, né, o V1 e o V2, que são as alturas em relação ao plano de referência. O outro conceito, né, extremamente importante que vocês vão estar utilizando bastante é a questão do número de Reynolds. Reynolds fez um experimento e conseguiu ali estabelecer faixas, né, para que a gente consiga classificar o comportamento do escoamento, né, se é laminar, se é turbulento, se é num movimento que fica entre laminar e turbulento, que é de transição, né, e ele descobriu que esse número dependia, né, da velocidade do líquido, né, do diâmetro e da viscosidade cinemática, né? A viscosidade cinemática é uma relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica do líquido. A velocidade a gente consegue obter por uma relação da equação da continuidade, né, que é Q é igual a AV. Então, velocidade é igual a vazão dividido por área. Um cuidado deve se tomar em todas as análises aqui dentro do contexto da hidráulica, né, é usar o mesmo sistema de unidade para evitar problemas, né? Então, por exemplo, a velocidade. Se a vazão é metro cúbico por segundo, a área eu tenho que usar em metro quadrado, usando sempre o metro, né? Logo, a partir do momento que você realiza toda a operação, né, de manipulação algébrica, você descobre que a velocidade, né, é metro por segundo. Aqui também nós temos alguns dados de propriedades físicas, né, para a água, essa água nossa que a gente utiliza, água doce, né, há uma pressão atmosférica
de 9,80665 metro por segundo quadrado, né? E então aqui nós temos todos esses dados, tanto peso específico, temperatura, massa, viscosidade dinâmica e cinemática, né, tensão superficial, pressão de vapor, modularidade. Então, dentro, né, de uma possibilidade de temperatura, né, de 0 a 100, você deve utilizar as características compatíveis com o comportamento do líquido que você está estudando, né? Mas em casos que você não tenha, né, esses dados, aí você pode estar utilizando, né, os dados que estão aqui do lado, ó. Uma massa específica de 1.000 kg por metro cúbico, né, um peso específico de 9.806 newton por metro cúbico e uma viscosidade, né, aqui cinemática de 1,003 vezes 10 a menos 6 metro ao quadrado por segundo. Então, nós temos um exemplo aqui referente a esse conceito de perda de carga, né? Começando agora com a parte do número de Reynolds. Calcular o número de Reynolds no interior de uma tubulação de diâmetro de 50 milímetros que vai conduzir uma água a uma temperatura de 20 graus Celsius, utilizando como referência uma viscosidade cinemática, né, que, compatível com 20 graus, é 1,003 vezes 10 a menos 6 metro ao quadrado por segundo, com uma velocidade média de 0,9 metro por segundo. Então, nós vamos calcular. A velocidade nós sabemos é o 0,9 metro por segundo. O diâmetro era 50 milímetros, para transformar para metro, divide por 1.000. Então, dividindo por 1.000. E a viscosidade já foi dada em metro por segundo, né? O resultado dessa operação me dá um número de Reynolds, né, adimensional, com um valor de 44.865,4. Como o valor está acima de 4.000, né, o regime é turbulento. Abaixo de 2.000 é laminar, de 2.000 a 4.000 é de transição. Existem dois tipos de perda de carga, né? Existe a perda de carga que é contínua, ou seja, aquela que fica em todos os trechos, né, da tubulação, e existe algumas que são localizadas, né, ou acidentais. As perdas de cargas contínuas, né, são ocasionadas pelo movimento da água na própria tubulação, né? Então, aquele atrito interno ali vai gerar uma perda, né, de carga distribuída, né? Admite-se que essa perda seja uniforme em qualquer trecho de uma canalização, de dimensões constantes. Então, para uma tubulação, a gente vai admitir que ela sempre é uniforme, não sofre alteração a cada metro, né? Sempre aquela mesma taxa de perda, né? Independente da posição que a canalização está. A perda, devido ao atrito, vai ser sempre uniforme. A perda de carga localizada, né, essa é aquela provocada por peças especiais e demais singularidades de uma instalação. Por exemplo, uma curva, né, um registro, né, isso gera uma perda de carga pontual, localizada, né. Essas perdas são relativamente importantes no caso de canalizações curtas, né, com peças especiais. Por exemplo, num caso de uma edificação, né, você saber quais são as perdas que são geradas ali em cada uma das peças, né, gera um impacto muito grande para o comportamento do sistema. É por isso que muitas das vezes um erro no projeto, né,
de distribuição de água numa edificação pode gerar falta de pressão em alguns pontos. Por quê? Porque não foi, muitas das vezes, levado em consideração corretamente as perdas de cargas ocasionadas nessas singularidades que existem dentro do sistema. Já no caso de um sistema de abastecimento de água urbano, né, neste caso, muitas das vezes, a gente despreza o valor da perda de carga devido a essas conexões, a perda de carga localizada. Já visto que a relação entre o comprimento da tubulação, né, e aquela existência daquela singularidade é muito pequena, chega a ser desprezível mesmo, porque você tem um comprimento enorme de tubulação, essa sim impacta no comportamento da rede, né? Além dessas duas vertentes da perda de carga, é interessante que vocês saibam também, né, que a rugosidade influencia diretamente na perda de carga, né? E essa rugosidade, em função do tempo, ela pode sofrer modificações, que cabe ao projetista, durante o projeto, realizar análise e previsões, né, para verificar o comportamento da rede posterior ao surgimento, né, dessas alterações. Então, um tubo novo, né, figura 1, pode sofrer uma incrustação, ou seja, forma uma camada de resíduo ali interno na tubulação, isso causa uma redução da vazão, né? Pode também surgir uma corrosão, um líquido passa ali com material, né? Uma alta concentração de cloro, por exemplo, isso inicia um processo de corrosão interno na tubulação, reduzindo, né, até mesmo a camada de proteção, a camada da tubulação, e pode acontecer um processo misto aí, né, é uma tuberculização. É um tipo de incrustação, mas forma algumas voltas um pouco diferentes, né? Tem umas imagens que dá para mostrar isso, é, que acaba afetando, né, o comportamento da rede. Aqui nós temos a primeira foto, né, a incrustação devido a impurezas da água, né, e a tubulação de ferro, né, de grande diâmetro, mostrando o efeito aí da tuberculização, né. Observe que tem umas bolinhas dentro da superfície interna da tubulação. Outro aspecto importante, né, é que essa mudança no diâmetro pode afetar, né, pode afetar a vazão. E aqui nessa tabela nós temos, né, em porcentagem, a quanto da vazão pode ser afetado aí, né? Uma tubulação nova, né, com diâmetro de 100 a 750 milímetros, ela vai ter, né, 100% do seu comportamento pleno, né? Porém, após 10 anos, né, esse valor fica ali entre 81 e 87%, né? E chegando até lá em 50 anos, ele vai ficar praticamente na metade, que é de 43 a 59, né, por cento. O cálculo da perda de carga, né, depende de variáveis, né? E essas variáveis, uma delas é um coeficiente que representa essa natureza do material da canalização, né? A velocidade do líquido impacta, o comprimento da tubulação também impacta e o diâmetro também impacta, né? Então, uma forma geral de equação de perda de carga seria algo desse tipo, né? O HF seria a perda de carga total daquele trecho. O K, um coeficiente de proporcionalidade, né? Que, dependendo do tipo de escoamento, né, ele entra na operação ou não, né? Então, movimento turbulento, o K vai depender do material da tubulação.
Já no movimento laminar, o K não depende do material da tubulação. Então, esse aspecto é importante, né? A vantagem é que nós já temos, né, tabelas que quantificam, né, e expressam esses valores, né, de K. Aqui, no caso, né, por exemplo, se você estiver utilizando uma equação de Huss-Wills, seria um parâmetro C. Né? Se você está utilizando uma outra equação, aí o coeficiente é correspondente àquela equação. Né? O L é o comprimento, vai ser dado em unidade geralmente de metro, diâmetro também em metro e a velocidade em metro por segundo. O que nós podemos perceber é que essa perda de carga, né, total que é distribuída num trecho, né, é diretamente proporcional ao comprimento da tubulação, ou seja, aumentou o comprimento, aumentou a perda. É inversamente proporcional à potência do diâmetro, ou seja, se você aumenta o diâmetro, né, reduz a perda. É função de uma potência da velocidade média, né, então, ou seja, se você aumenta a velocidade, aumenta a perda. É variável com a natureza da tubulação, no caso do regime turbulento, independe da posição do tubo, independe da pressão interna sobre o qual o líquido escoa. Então, aqui nós temos uma fórmula já com um aspecto, né, para você saber a perda por metro, né? Então, ou seja, quantos metros eu estou perdendo a cada metro de tubulação. Essa perda a gente dá o nome de perda de carga unitária, vai ser sempre representado pela letra J, que se for dado o exercício, né, esse valor, se você pegar ele e multiplicar pelo comprimento, você acha a total, que é o HF, né, que é a perda de carga distribuída. Essas fórmulas empíricas, né, de perda de carga, elas são obtidas através da experiência em laboratório, né, e elas são válidas para questões específicas, né? Então depende do grupo de material que você vai analisar, do tipo de líquido, da temperatura, da faixa de diâmetro, e geralmente é para regime turbulento. Os componentes envolvidos, né, nessas fórmulas empíricas são a perda de carga que a gente deseja obter, a vazão, velocidade, o comprimento e o diâmetro. A primeira que nós vamos estar estudando, né, uma das mais utilizadas em sistemas de abastecimento de água urbano, né, é a fórmula de Huss-Wills. Huss-Wills, né, os dois desenvolveram essa equação nos Estados Unidos ali por volta de 1920. Quais são as aplicações, né? Aplica em todos os materiais, então, aquela tubulação pode ter material interno, de PVC, de concreto, né? Então, de ferro fundido. Então, tem vários materiais, né? E os diâmetros variam de 50 a 3.000 milímetros. Essa é a faixa de aplicação. Quais são as equações, né? A de distribuída, o total daquele trecho, é HF, a resposta vai dar em metro de coluna de água, MCA. Basta utilizar essa equação, 10,643 vezes o comprimento, vezes a vazão, elevado a 1,85, vezes o parâmetro C elevado a menos 1,85, vezes o diâmetro elevado a menos 4,87. Parâmetro C é chamado de coeficiente de Huss-Wills. Então, tem uma tabela, né, lá disponível, por exemplo, no livro do Azevedo Neto, né, e você tem, em função do diâmetro, qual é o parâmetro, né, parâmetro C para cada material. E se você pegar esse HF e dividir por L, né, o L
sai dessa equação e agora você está trabalhando então com o J, que é a perda de carga unitária. Unitária por quê? Porque é quantos metros de coluna de água você perde a cada metro de tubulação. Então, essa seria a perda correspondente a 1 metro de tubulação. Uma coisa que acaba gerando uma certa dificuldade, né, é que essas equações, né, a manipulação algébrica delas não é tão simples. E por isso, né, eu já estou apresentando a equação, explicitando aqui, né, a vazão e a velocidade. Então, se você quer calcular a vazão, considerando já a perda de carga, sabendo que você tem o valor da perda de carga e o coeficiente de Rasuilles, né, e o diâmetro, você determina ali, por exemplo, a vazão, né, ou determina a velocidade. O mesmo foi feito para diâmetro. Se você quer descobrir qual é o diâmetro que vai gerar aquela perda, né, para um dado coeficiente C, uma dada vazão e um dado comprimento, você utiliza essa equação. Se quiser usar o J, já tem ela no começo também, né, explícita em função de J. J nada mais é que HF dividido por L. Aqui nós temos a tabela que eu comentei do livro do Azevedo Neto, né, considerando aí a temperatura de 20 graus Celsius. Tubo novo, usado com mais ou menos 10 anos, usado com mais ou menos 20 anos, e vários diâmetros e materiais. Então, aqui nós temos um exemplo, né? O objetivo é determinar a vazão, e uma tubulação com 3.200 metros de ferro fundido, né, com um diâmetro de 200 milímetros, novos e com revestimento de argamassa de cimento, né? Essa adutora é alimentada por um reservatório que está no nível 140 e vai descarregar num outro reservatório que está no nível 92 metros. Na solução do problema é para desconsiderar as perdas de carga localizada, por exemplo, aquela que vai entrar água no reservatório, né? Então, nós temos isso. Uma cota do reservatório 1, 140, vai ser uma tubulação que vai chegar no 2, que está numa cota 92. O comprimento 3.200, tubulação ferro fundido com revestimento de argamassa de cimento. E o diâmetro dessa tubulação é 200 milímetros. Então, para tubo de ferro fundido com revestimento de argamassa de cimento, se você consultar aquela tabela do livro do Azevedo Neto, né, o coeficiente C é 130. Aplicando, né, o teorema de Bernoulli entre os dois pontos, né, aqui nós temos o teorema de Bernoulli, né, a carga de um lado igual a carga do outro, né, já considerando aí o HF. Nos pontos 1 e 2, atua uma pressão atmosférica. Então, nós sabemos ali que nós podemos descartar a P1 sobre o peso específico do líquido, né, P2 sobre o peso específico. Então, essas duas parcelas foram eliminadas. Visto que a gente também pode considerar o nível de água constante, então nós podemos retirar também as duas parcelas da velocidade, que é a carga cinética, restando apenas a carga de posição e o HF. Então, logo nós descobrimos o quê? Que a perda de carga, né, entre 1 e 2 é igual a Z1 menos Z2. Substituindo o valor de Z1 e de Z2, né, 140 menos 92, 48 metros por de água. Ou seja, naquele trecho existe uma perda de 48 metros por de água. Se você quer descobrir qual é a perda unitária, basta dividir pelo comprimento da tubulação. No caso, o comprimento da tubulação é 3.200 metros, né? Então, dá uma perda de carga unitária
de 0,015, ou seja, a cada metro perde 0,015 metros de coluna de água. Então, o objetivo é determinar a vazão. Se a gente olhar no começo, tivesse olhado no começo, né, a fórmula da vazão, aqui nós podemos usar o J, ou poderia colocar também o HF sobre ele dentro aqui, né? Então, com o J já foi calculado, o diâmetro a gente já conhece, que é o 200 milímetros, a gente vai colocar ele em metro aqui. O coeficiente também nós conhecemos, que é 130. Esse aqui é um parâmetro da equação, né? Então, nós vamos obter a vazão, 0,054 metro cúbico por segundo. Observe que nós trabalhamos em metro, exposta em metro cúbico por segundo. E aí a pergunta, né? Qual é a vazão para mais ou menos daqui 20 anos de uso dessa tubulação? Então, o coeficiente agora muda, né? Pela tabela, nós olhamos, é 115. Então, basta jogar agora nessa mesma equação, usando o 115. Vamos obter um valor de 0,048. Uma coisa que nós podemos perceber, né, é que essa vazão varia linearmente com o coeficiente da rugosidade. Portanto, nós podemos, né, calcular essa vazão do tubo usado, considerando a vazão do tubo novo, multiplicando pela relação entre o coeficiente do C de uma tubulação usada para o coeficiente de uma tubulação nova. Esses dois aqui tem que ser compatíveis, essas duas informações. E aqui é do ano, né, que você deseja determinar a vazão nova. Então, fazendo a mesma operação só para a gente conferir, né, 0,054 era a vazão que foi calculada no começo, né, dividiu 115 por 130, 130 era do tubo novo, 115 é para mais ou menos 20 anos, e aqui a resposta que foi obtida, é o 0,048. Então, como pode ser observado pelos números anteriores, né, essa tubulação com mais ou menos 20 anos de uso vai fornecer uma vazão cerca de 11% menor que a vazão fornecida atualmente. Então, uma redução significativa, que deve ser levada em consideração nos projetos, né, para não ter problema de conseguir abastecer todas as edificações. Então, uma tubulação de PVC com C130 e um diâmetro de 150 milímetros, né, fornecendo aí para fornecer uma vazão de 25 litros por segundo, ou 0,025 metro cúbico por segundo, né, de água, é uma propriedade agrícola, né? Se o comprimento da tubulação for 1.000 metros, qual é o desnível necessário para obter essa vazão? A gente desconsiderar as perdas de carga localizadas. Então, o desnível necessário deve ser igual à perda de carga total, né, do conduto, e pode ser obtido substituindo os dados na equação abaixo. Então, primeira coisa, nós vamos calcular a perda de carga, né, unitária, considerando a vazão, o C e o D. Então, a perda de carga unitária foi de 0,011 metro coluna de água por metro. Como o comprimento é 1.000 metros e o J é esse, né, nós conseguimos aí um HF, né, multiplicando os dois, de 11 metros de coluna de água. Como a perda de carga total deve ser igual à diferença de nível entre as seções, né, de entrada e de saída da tubulação, tem-se, portanto, que essa diferença, né, tem que ser igual a 11 metros. Né? Então, para transportar por gravidade a vazão pedida no problema, essa tubulação vai ter que ter esse desnível de 11 metros. Para tanto, ela deverá ser instalada a uma declividade de 1,1%.
Esse aqui eu vou deixar para vocês praticarem, é o exercício 4, e tem mais um, que é o exercício 5. Ambos com a metodologia muito semelhante. Outra equação, né, empírica, que é muito interessante de se estudar, é a fórmula de Flammet. Essa fórmula é bem antiga, foi desenvolvida na França em 1883, né? A aplicação dela serve para todos os materiais, o diâmetro inferior a 50 milímetros. Ela é ideal para trabalhar com instalações hidráulicas, né, prediais. Nós temos a equação. Observe que agora não tem um parâmetro C, porque C era de Russell-Willis. Agora um parâmetro B aparece. Esse parâmetro B, né, é um coeficiente de Flammet. E ele está multiplicado ali por um valor 6,107, que é, né, um valor, um parâmetro numérico da própria equação. Aqui nós temos, então, os valores de B para alguns materiais: ferro fundido, aço galvanizado, cimento, amianto, PVC, polietileno. E eu fiz a mesma coisa, né? Deixei explícito em função da vazão, em função da velocidade, em função do diâmetro. Um detalhe que aqui foi feito é que o parâmetro da rugosidade de Flammet foi multiplicado já pelo valor de 6,107. Logo, basta pegar esse valor, né, e acrescentá-lo na equação. Outra fórmula, né, e essa é uma das mais utilizadas, inclusive a usual e recomendada em norma, né, é a fórmula universal, que é a fórmula de Darcy. Essa é de 1845, ali em 1857, né, tiveram vários colaboradores, né, é uma fórmula considerada semi-empírica, ela tem base na física teórica, mas a experimentação em laboratório. Quais são as aplicações, né? Serve para qualquer material, qualquer líquido, qualquer temperatura, qualquer diâmetro, e regime de laminar ou turbulento. Então, ou seja, é a que se enquadra melhor, né, para você aplicar em diferentes cenários. Observe que agora ela não tem nem o B nem o C, mas ela depende, né, de um parâmetro F, que é um fator de atrito, né? E também aparece agora uma parcela ali de 2G, né, 2 vezes a aceleração da gravidade. As unidades de cada um dos parâmetros, né, da fórmula, né, observe que é tudo trabalhando com o sistema internacional, metro e segundo. O fator de atrito é o que dá um pouquinho de trabalho nessa formulação, mas ele depende basicamente, né, ele é uma função basicamente do número de Reynolds, né, e de uma rugosidade relativa, né. Com esses parâmetros fica muito fácil obter a resposta do fator de atrito. E eu vou mostrar agora, né, quais são as possibilidades para a gente determinar esse fator de atrito, né? E nessa fórmula universal, né, existe um epsilon ali, que é a rugosidade do material, que é dada geralmente em metro ou milímetro. Está representado aqui, né, um esquema aqui da parede, né? Seria aquela pequena rugosidade. Existe uma rugosidade relativa, né? Que é quanto você tem, né, de rugosidade em função do seu diâmetro. Então, é uma relação entre a rugosidade realmente do material e o diâmetro daquele tubo. E existe também um produto equivalente, né, que é uma rugosidade equivalente, que é como se tivesse grãos de areia, né, na superfície, que foi a experiência do autor, né, para fazer o desenvolvimento, né, que eu vou mostrar para vocês. O K seria uma aspereza
determinada com partícula de areia, que é equivalente, ou seja, simula a rugosidade realmente do material. Aqui nós temos esses dados, né, de rugosidade equivalente, né, para várias possibilidades de materiais. Essa rugosidade equivalente, né, deve ficar claro aqui, né, que os valores da rugosidade equivalente dos diversos materiais utilizados para a fabricação de tubos comerciais, apresentado em trechos de hidráulica, as tabelas do slide anterior, representam o diâmetro, né, dos grãos de areia, quando colados uniformemente em um tubo de vidro, com o mesmo diâmetro interno do tubo comercial, né, resultaria naquele fator de atrito que a gente observa no tubo comercial. Então, é um processo para a gente obter de forma equivalente, né, os dados da tubulação, né? A experiência deste autor, né, para avaliar o efeito da rugosidade relativa dos parâmetros do tubo, né, ela foi feita em 1933 e ele decidiu então colar esses grãos de areia, né, tamanho uniforme, na parede do tubo liso de vidro, para determinar realmente essa condição e verificar essa equivalência, né? E ele fez, né, diagramas semelhantes ao que eu estou mostrando para vocês, e eles começaram a perceber, né, essa relação entre o número de Reynolds e os coeficientes de atrito, né? E aí ele começou a perceber que existiam faixas, né, regiões de transição, regiões de turbulência e regiões laminares. Levando em consideração os dados anteriores, né, esses dois autores, em 1939, apresentaram os resultados de testes, né, efetuados para verificação daqueles valores de fator de atrito com grão de areia, se podiam ser aplicados realmente a tubos comerciais. E aí veio o Moody em 1944, baseado nos estudos de Kohlenbrook e White, em 1939, e mostrou que, apesar dos tubos comerciais não apresentarem uma rugosidade uniforme e facilmente identificável como aquela dos tubos de vidro com grão de areia, os resultados anteriores, né, do autor podem ser utilizados como indicadores, né, quantitativos da rugosidade equivalente dos tubos comerciais. E ele chegou neste gráfico, né, que é o gráfico, acredito eu, que vocês utilizaram também lá em fenômeno do transporte, né? Então, como que ele funciona, né? Tendo a rugosidade relativa, né, que é uma relação que você tem entre a rugosidade e o diâmetro, né, tendo o número de Reynolds, né, que depende da velocidade, da viscosidade cinemática e do diâmetro, né, você consegue obter, né, deste lado o fator de atrito. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Calcular a perda de carga ao longo de um tubo de aço rebitado, com uma rugosidade absoluta K, essa rugosidade de valor 3 vezes 10 a menos 3 metros, com um diâmetro interno de 0,3 metro, 300 metros de comprimento. E a tubulação vai estar conduzindo aí 130 litros por segundo de água com viscosidade cinemática de 1,127 vezes 10 a menos 6 metros ao quadrado por segundo. Então, nós temos os dados. A primeira coisa é elencar os dados, né? Coloquei os dados, e aí eu quero realizar os cálculos, né? Primeira coisa é achar a velocidade.
A velocidade eu vou obter ela por meio de uma relação entre a vazão e a área. A vazão foi dada, né, no exercício, de 130 litros por segundo. Transforma para metro, né, vai dar 0,13 metro cúbico por segundo. E a área, né, pode ser obtida por π vezes o diâmetro ao quadrado, né, sobre 4. Então, esse 4 subiu. Então, substituindo os dados aqui, né, na equação, foi obtida uma velocidade de 1,839 metro por segundo. Com essa velocidade, com a viscosidade cinemática e o diâmetro que foi dado, né, eu consigo obter o número de Reynolds. Então, substituindo os dados, foi obtido o número de Reynolds, né, 4,896 vezes 10 à quinta. Né. Observe que essa informação está no regime turbulento, né? K sobre D, né, foi dado a rugosidade, né, de 3 vezes 10 a menos 3 metro, dividido pelo diâmetro, 0,3 metro. Aqui tem que ser no mesmo sistema de unidade, né? Então, sai uma resposta de 0,01. Esse 0,01, né, mais o número de Reynolds, e nós podemos conseguir obter no diagrama de Moody o fator de atrito. Então, seria assim, ó, 4,89 vezes 10 à quinta, eu subo uma reta, acho desse lado onde está o 0,01, onde ele encontrar, eu traço uma reta e olho o coeficiente, né, o fator de atrito, que no caso aqui a gente arredondou para 0,038. Então, pelo diagrama de Moody, a resposta foi 0,038, fator de atrito. Quando eu pego essa informação e levo ela para a fórmula universal, eu consigo obter qual foi a perda de carga, né, daquele trecho, para aquela velocidade, para aquele diâmetro, né, considerando aquela aceleração da gravidade. E a resposta foi 6,55 metros, né, ou metro de coluna de água. Mas existem outras possibilidades, né, que os autores vêm estudando, que são a utilização de métodos algébricos, né? Então, se o seu número de Reynolds ficar abaixo de 2000, a gente pode observar, até mesmo pelos diagramas, é que se você pegar 64 e dividir pelo número de Reynolds, me dá o fator de atrito. No trecho de 2000 a 4000, não fica bem definido, né? Então, eu não consigo ter precisão. Então, nesse trecho é um trecho crítico. Agora, acima de 4000, existem sim, né, como funções que eu consiga determinar, né, o fator de atrito em função do número de Reynolds e em função da minha rugosidade relativa, né. Um dos autores que foi um dos primeiros, dos pioneiros, né, é o Kohlenbrook Watt, né. Esse autor, ele desenvolveu essa equação, mas é uma equação complicada de resolver, porque se vocês observarem, tem o fator de atrito dos dois lados. Então, tem que ir numa tentativa e erro, né. O processo fica um pouco mais fácil quando você tem o apoio de uma calculadora e um solver, né. Por exemplo, na HP 50G tem lá como você entrar com uma equação desse tipo e ela realiza esse processo iterativo para você, né. É uma solução simplificada, né, para o diagrama de Moody. Agora, esse autor realizou, né, uma façanha que deixou a equação um pouco mais simples, né, sem processo iterativo. Então, usando essa equação, né, que utiliza aqui embaixo, 0,25 dividido por logaritmo, né, de 0,27, né, vezes a rugosidade relativa, mais 5,74 sobre o número de Reynolds elevado a 0,9, né, tudo isso elevado ao quadrado,
esse resultado vai ser um resultado equivalente a resultado 10 e equivalente também ao uso do diagrama de Moody. O mesmo autor, né, apresentou mais recentemente uma equação, né, que consegue calcular em regime laminar e turbulento, né, quando o Reynolds trabalha de 0 a 10 elevado a 8, né, usando essa equação. Depende do número de Reynolds, né, depende de uma rugosidade relativa, K sobre D, né, e esse resultado, né, também é um método possível e fácil de inserir sem ser iterativo. Outra possibilidade é a equação desse autor, que é de 1974, né, que também serve para laminar e turbulento, né, e que tem alcançado bons resultados. Ela depende de um parâmetro A e um parâmetro B. Aí o parâmetro A você calcula, né, e o parâmetro B também. Se você, né, pensar em colocar a equação deste autor junto à formulação universal, ela fica com essa cara, a perda de carga unitária. E aí aqui você multiplica por ela e acha a perda de carga total. Então, são simplificações, né, algébricas um tanto complicadas de fazer, mas que já foram feitas e estão disponíveis em literatura. A vazão ela ficaria com essa cara, né? Observe que o J, né, está aí dentro inserido da equação, né? E para diâmetro com esta cara. São equações de uma forma estética complicada, mas que operar, resolver não é tão complicado. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Uma tubulação de ferro fundido conduz a água a uma temperatura de 20 graus, a uma velocidade média de 3 metros por segundo, e se a tubulação tem 365 metros de comprimento, 15 centímetros de diâmetro, qual é a perda de carga total que ocorre durante o escoamento? Adotar este valor para viscosidade cinemática e a rugosidade do tubo igual a 0,3 milímetros. Então, a primeira coisa é verificar o número de Reynolds. Velocidade foi dada, 3 metros por segundo. Diâmetro foi dado, 0,15 metro, né, que é 15 centímetros. E a viscosidade cinemática foi dada também. Então, o número de Reynolds calculado, 445.545, é maior do que 4.000. Então, o regime é turbulento. Para calcular o fator de atrito, a gente vai precisar, né, ao realizar a operação pelo diagrama de Moody, vai precisar da rugosidade relativa. Então, basta pegar o 0,3 milímetro e dividir pelo diâmetro, que é 150 milímetros. Para 15 centímetros, 150 milímetros. Resposta 0,02. Né? Então, tendo número de Reynolds e rugosidade relativa, a gente consegue obter no diagrama um fator de atrito de 0,024. Eu sugiro que vocês façam isso e tentem, né, encontrar esse valor no próprio diagrama. Depois, para utilizar esta equação, nós substituímos os valores, né, e obtemos também o valor de 0,024. Observe que é interessante fazer por etapa. Né? Realiza essa operação, eleva ao quadrado. Né? Calcula esse primeiro, depois calcula esse. Depois aplica o logaritmo, depois eleva ao quadrado, depois divide, né, dá o 0,024. Usando o solver da HP 50G, né, que tem emulador hoje para celular, você substituindo, né, os valores lá, ela vai fazer o processo iterativo e chegar nessa resposta, né, 0,0238, que é 0,024, né?
Para calcular a perda de carga contínua total, né, utilizando o 0,024, que foi aqui que nós confirmamos, 4 fórmulas, né, 3, 4 fórmulas aí chegaram na mesma resposta, né? Basta substituir na equação de perda de carga da fórmula universal, né? E então nós vamos obter uma perda de carga de 26,3 metros de coluna de água. Comentário, né? O valor obtido pela fórmula, né, de Hollenbrook e White, né, foi um valor próximo do valor obtido, né, por esse autor e pelo diagrama de Moody. No entanto, essa equação dele, né, ela é um tanto mais complicada do que a do autor que faz diretamente, não precisa ficar com o processo iterativo. Se você está com o apoio de uma ferramenta computacional, beleza. Mas se não tiver, é melhor optar, né, talvez por essa equação, por apresentar, né, a resposta sem a necessidade de interação. E aqui tem uma extra aqui para vocês, que é para vocês fazerem o mesmo exercício, mas agora usando esta equação. Desejo a todos um bom estudo, né? Qualquer dúvida apareça no plantão, nosso horário está lá no guia de estudo. As referências são essas, né, do conteúdo. O livro principal é o livro do Azevedo Neto, né? Mas esse conteúdo de perda de carga, né, ele tem bastante livros, né? Alguns livros, né, da editora da UFMG, outros da Associação Brasileira de Recurso Hídrico, da USP, né, da UFLA. Então, são livros que te ajudam, né, a desenvolver dentro da disciplina.